E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje eu estou aqui para falar para vocês da história da língua italiana, que é um dos temas mais recorrentes aqui do canal. O pessoal sempre pede vídeo com a origem da língua, querem saber de onde veio alguma língua, de onde veio aquele dialeto, sempre pedem aqui nos comentários. E hoje eu vou falar da história da língua italiana, que é uma das línguas mais importantes do mundo e é muito legal. Tem um vídeo aqui do canal sobre a história da língua portuguesa, se você ainda não viu também, que é um vídeo incrível, tem mais de 1 milhão de visualizações. É esse vídeo aqui, é um vídeo maravilhoso e eu conto com vocês aí, não esqueça de dar o like, não esqueça de indicar para os amigos, beleza? Vamos comigo ver a história da língua italiana. O italiano é a língua românica descendente direta do latim. É a língua oficial de 4 países, Itália, Suíça, San Marino e Vaticano, e usada como língua cooficial em partes da Albânia, Eslovênia, Croácia e Mônaco. Foi igualmente usado na África Oriental Italiana e nas regiões do norte da África, onde o italiano desempenha um papel significativo em diversos lugares. O italiano também é falado por grandes comunidades de expatriados nas Américas, incluídas partes do Brasil, e por pequenas minorias em lugares como Crimeia, França, Montenegro e Tunísia. Muitos falantes são bilíngues nativos das línguas regionais italianas e de outros idiomas regionais. A Itália era um retalho de um monte de dialetos, e eu vou contar aqui como é que no final todo mundo passou a falar italiano. O italiano é uma língua europeia importante, sendo uma das línguas oficiais da Organização de Segurança para a Cooperação na Europa e uma das línguas de trabalho do Conselho da Europa. É a terceira língua materna mais falada da União Europeia, com 65 milhões de falantes nativos, em torno de 13% da população europeia, e é falado como segunda língua por 14 milhões de cidadãos na União Europeia, incluindo falantes italianos em países europeus não pertencentes à União Europeia, como Suíça e Albânia, e de outros continentes. O número total de falantes é de cerca de 85 milhões de pessoas. É muita gente. O idioma é a principal língua de trabalho da Santa Sé, servindo como língua franca na hierarquia da Igreja Católica, bem como a língua oficial da Ordem Soberana Militar de Malta. O italiano é conhecido como a língua da música por causa do seu uso na terminologia musical e na ópera. Sua influência também é generalizada nas artes e no mercado de bens de luxo, sendo classificada como a 4ª língua estrangeira mais ensinada no mundo. O italiano foi adotado pelo Estado após a unificação da Itália e deriva do toscano, sendo que previamente era uma língua falada principalmente pela elite da sociedade florentina. Seu desenvolvimento também foi influenciado por diversas línguas italianas e, em certa medida menor, pelas línguas germânicas dos invasores pós-romanos. A língua italiana atual deriva em grande parte do latim vulgar. Inicialmente, existiam 2 tipos de latim falados até a Idade Média: o latim clássico, falado pelos romanos mais cultos e influentes, ou pelos moradores da área original de Roma, mais complexo, e o latim vulgar, que era falado pelos soldados romanos e pelos povos dominados por estes. Uma vez que os soldados se mantinham por determinados períodos de tempo nos locais ocupados, eram de certa forma encarregados por impor a língua romana aos colonos. A variante do latim vulgar se tornou mais falada em toda a extensão do vasto Império Romano. Com a ocorrência de misturas de dialetos locais com o latim, formaram-se várias línguas atuais, tais como o português, o espanhol, o francês, o romeno e muito da essência do inglês. No século XIX, com a unificação dos pequenos estados da Península Itálica, cuja ligação comum era basicamente a língua, promulgou-se o italiano como língua oficial, que só não pode ser considerada como italiano vulgar puro por ter influência dos dialetos neolatinos da região da Toscana. O italiano padronizado, utilizado hoje na Itália, é descendente dos dialetos da Toscana, especialmente aquele falado em Florença, um dos mais importantes centros culturais da Itália.
Esse dialeto ganhou prestígio, sobretudo após ser usado por Dante Alighieri, o maior escritor italiano. Desta forma, o atual italiano padrão só era falado na região da Toscana. A esmagadora maioria da população não conhecia a língua. O italiano só se tornou dominante nos últimos 50 anos, com a alfabetização em massa da população italiana e o desenvolvimento de tecnologias como a televisão, que contribuiu para a divulgação da língua. Na década de 50, o italiano ainda era menos falado que outros dialetos. Atualmente, 46% da população italiana usa apenas o italiano. 50% alterna entre o italiano e um dialeto local. E só 4% fala apenas o dialeto local. O italiano padrão é, então, considerado um idioma da escolaridade e da população bem educada, enquanto os dialetos são usados sobretudo no meio rural e para se comunicar com os familiares. Entre 1875 e 1935, aproximadamente 1,5 milhão de italianos emigraram para o Brasil. Atualmente, 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos, contabilizando a maior população de origem italiana fora da Itália. Eu mesmo que vos falo sou descendente de italiano. Muitos brasileiros são descendentes de italiano e alguns nem sabem. Os imigrantes não só falavam o italiano padrão existente hoje, mas também dialetos. Na época em que esses imigrantes partiram para o Brasil, no fim do século XIX, o uso do dialeto era ainda mais forte, visto que poucos italianos imigrantes eram alfabetizados. A imigração veneta se concentrou no sul do Brasil, palco para a criação de colônias rurais isoladas quase sem comunicação. Tais fatores contribuíram para o enraizamento do dialeto veneto em certas porções do Brasil meridional. A maior parte dos falantes do veneto no Brasil se encontra nas zonas vinícolas do Rio Grande do Sul. Por viverem de certa forma isolados na zona rural, esses italianos e descendentes foram o único grupo que conseguiu manter o idioma vivo no Brasil, falado atualmente por alguns milhares de brasileiros. Dessa forma, apenas o dialeto veneto sobreviveu no Brasil. Diversos outros falares itálicos, como o napolitano, bastante difundido em São Paulo no início do século passado, emiliano, siciliano, lombardo, entre outros, desapareceram no Brasil. É notório, porém, que o veneto também está ameaçado, visto que está restrito a ambientes rurais e em um país de forte aceleração urbana, como é o caso do Brasil. Cada vez mais pessoas vão viver na cidade. Nos centros urbanos como Caxias do Sul, o veneto foi, no passado, língua corrente, porém hoje é difícil encontrar seus falantes. Atualmente, verifica-se um renovado interesse em se manter esse idioma minoritário do Brasil meridional através de suas inserções nos currículos escolares, da mesma forma que estão fazendo com o idioma alemão nas zonas de colonização alemã e do espanhol nas zonas fronteiriças com a Argentina e Uruguai. O ensino da língua é obrigatório nas escolas dos municípios de Francisco Beltrão, no Paraná, e Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.